Minha madrasta disse que eu não teria nada do testamento de 3 milhões de reais. Ela me olhou nos olhos no velório do meu pai e sorriu. Um sorriso frio, calculado. Me disse que eu devia ter dado mais atenção aos detalhes legais quando ainda havia tempo. Que eu era ingênuo demais para este mundo, que meu pai havia mudado tudo nos últimos meses de vida. Eu estava ali, de luto, processando a perda, e ela já estava contando o dinheiro. Mas o que ela não sabia é que meu pai me ensinou algo muito mais valioso que herança. Me ensinou a sempre ter um plano B. E naquele dia, quando o advogado abriu o envelope e leu aquela linha específica, o império dela desmoronou em 30 segundos. Meu nome é Gabriel. Tenho 32 anos e sou engenheiro civil. Meu pai construiu uma empresa de incorporação imobiliária do zero. Começou com um terreno herdado do meu avô e transformou aquilo em um negócio de dezenas de milhões. Cresci vendo ele trabalhar 16 horas por dia. Finais de semana eram reuniões com investidores. Férias eram viagens para prospectar novos empreendimentos. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Agressivo. Em 6 meses ela se foi. Durante 10 anos foi só eu e ele. Éramos uma equipe. Eu ia para os canteiros de obra com ele depois da escola. Aprendi a ler plantas antes de aprender álgebra. Ele me mostrou cada detalhe do negócio. Me disse que um dia tudo aquilo seria meu. Não como presente, como responsabilidade, como legado. Então ela apareceu. Adriana, 38 anos, loira, fisiculturista amadora, sorriso de revista. Meu pai tinha 57. Ela se aproximou dele em uma feira de negócios. Conversaram sobre investimentos. Ela disse que era consultora financeira. Tinha cartões elegantes, roupa cara, postura profissional. Em 3 meses estavam namorando. Em 6, casados. Eu tentei alertar. Mostrei inconsistências no currículo dela. Apontei que ela nunca tinha clientes além dele. Questionei por que ela insistia tanto em participar das reuniões da empresa. Ele me chamou de ciumento. Disse que eu não aceitava que ele fosse feliz, que Adriana trouxe vida de volta para ele. Que eu era egoísta. Parei de insistir. Mas comecei a observar. E o que vi não me agradou. Ela convenceu meu pai a colocá-la como sócia minoritária da empresa, 15%. Depois sugeriu que ele pensasse em se aposentar, que delegasse mais, que aproveitasse a vida. Aos poucos, ela foi ocupando espaços, assinando contratos, participando de negociações. Meu pai, que sempre foi um leão nos negócios, começou a delegar demais. Então, veio o diagnóstico. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos deram 6 meses a 1 ano. Adriana se transformou na esposa dedicada. Estava sempre ao lado dele no hospital. Controlava as visitas. Dizia que ele precisava de paz. Que eu estava estressando ele com conversas sobre a empresa. Que eu devia deixá-lo descansar. Meu acesso ao meu próprio pai foi cortado pela metade. Quando eu conseguia vê-lo, ele estava sedado ou cansado demais para conversas longas. Adriana sempre estava lá, sempre interferindo, sempre controlando o fluxo de informação. 3 semanas antes de ele morrer, Adriana me ligou. Disse que meu pai queria me ver. Sozinho. Fui correndo. Quando cheguei no quarto do hospital, ele estava lúcido. Mais lúcido do que nos últimos meses. Me pediu para trancar a porta. Disse que tínhamos 20 minutos até a Adriana voltar da farmácia. Ele me contou tudo. Tinha descoberto que a Adriana estava desviando dinheiro da empresa. Pequenas quantias no início. Depois valores maiores. Ela usou a procuração que ele havia dado e abriu contas paralelas. Transferências mascaradas como pagamentos a fornecedores. Empresas fantasmas. Tudo muito bem estruturado. Meu pai descobriu por acidente quando pediu ao contador antigo um relatório detalhado. Confrontou ela. Ela chorou. Pediu perdão. Disse que era para garantir o futuro dos dois. Prometeu devolver tudo. Mas meu pai não era idiota.
Ele sabia que se estivesse saudável, jamais teria caído naquilo. E agora, doente, dependente, ele estava vulnerável. Então ele fez o que sempre fez melhor. Planejou. Se você já foi subestimado, se já viram você como fraco quando você estava apenas observando, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram traição em estratégia, que provaram que paciência não é fraqueza, é preparação. Meu pai me explicou tudo naqueles 20 minutos. Ele havia alterado o testamento. Mas não da forma que Adriana esperava. Ela achava que ele tinha deixado tudo para ela. Ele deixou que ela acreditasse nisso. Alimentou essa ilusão. Disse a ela que estava tudo resolvido, que ela seria a herdeira universal, que eu receberia apenas uma quantia simbólica. Ela ficou radiante. Começou a planejar o que faria com os 3 milhões. Comentava sobre viagens, investimentos, uma vida nova. Mas a verdade era outra. Meu pai havia incluído uma cláusula específica no testamento. Uma linha que mudava tudo. Ele não me disse qual era. Apenas me pediu que confiasse, que esperasse o momento certo, que não confrontasse Adriana antes da leitura oficial. Ele sabia que ela estava gravando conversas, monitorando e-mails, tentando encontrar qualquer brecha para me incriminar ou criar algum tipo de conflito que a beneficiasse legalmente. Então, ele me deu uma instrução clara: não reagir, deixar ela se sentir vitoriosa. Quanto mais confiante ela estivesse, maior seria a queda. Ele sorriu quando disse isso. Mesmo doente, mesmo fraco, ainda era o estrategista que eu sempre admirei. Me fez prometer que seguiria o plano exatamente como ele havia estruturado. Prometi. 3 dias depois daquela conversa, ela voltou mais cedo da farmácia. Encontrou eu e meu pai conversando, não sobre nada importante, apenas sobre uma memória de infância. Mas ela ficou furiosa. Disse que eu estava cansando ele, que eu era insensível. Praticamente me expulsou do quarto. Meu pai me olhou de um jeito que eu entendi. Era a despedida. Ele sabia que não teríamos muitas outras chances. 2 semanas depois, ele morreu. Madrugada de uma terça-feira. Adriana me ligou às 6 da manhã. A voz dela não tinha emoção real. Era performática. Ela chorava, mas era um choro estudado. Eu conhecia choro de verdade. Tinha visto minha mãe chorar quando soube do diagnóstico. Tinha visto meu pai chorar no enterro dela. Aquilo que Adriana fazia não era luto, era teatro. O velório foi uma peça de marketing pessoal para ela. Vestido preto elegante, maquiagem perfeita, recebendo condolências como se fosse a viúva dedicada de décadas. Pessoas que conheceram meu pai por anos vinham me cumprimentar como se eu fosse um parente distante. Adriana havia reescrito a narrativa. Ela era a esposa dedicada. Eu era o filho problemático que aparecia pouco. Foi no final do velório que ela se aproximou de mim. Poucos familiares ainda estavam lá. Ela me puxou para um canto. O sorriso dela mudou. Ficou frio. Real. Ela finalmente tirou a máscara. Me disse que meu pai havia sido muito claro nas últimas semanas de vida, que ele estava decepcionado comigo, que eu nunca dei valor ao trabalho dele, que estava sempre questionando as decisões dele, que ela, sim, foi quem esteve ao lado dele quando ele mais precisou. Então ela soltou. Me disse que eu não teria nada do testamento de 3 milhões de reais, que meu pai deixou tudo para ela, que eu deveria ter sido um filho melhor, que no fim, sangue não significa lealdade, significa apenas biologia, e que ele escolheu deixar o legado dele com quem realmente o amou nos últimos anos de vida. Comigo, ele deixou apenas 500 mil reais, suficiente para eu não ter motivo legal para contestar, mas uma quantia que deixava claro quem era a favorecida. Eu não reagi, apenas agradeci pela informação. Isso a confundiu por um segundo. Ela esperava raiva, desespero, talvez uma cena. Mas eu lembrei das palavras do meu pai, deixar ela se sentir vitoriosa. Então eu só assenti e me afastei. Vi ela sorrindo enquanto eu saía.
Um sorriso de quem já estava gastando aquele dinheiro mentalmente. A leitura do testamento foi marcada para uma semana depois. O advogado, Dr. Henrique, um senhor de 60 anos que conhecia meu pai desde os primeiros negócios, conduziria tudo. Adriana chegou com roupa de grife nova, salto alto, bolsa italiana. Já estava vivendo o estilo de vida que planejava ter. Eu cheguei de jeans e camisa social. Simples. Observando. E você? Já teve alguém na sua vida que te subestimou completamente? Alguém que achou que tinha vencido antes do jogo terminar? Me conta nos comentários. Quero saber se você já viveu isso. Dr. Henrique abriu a pasta de couro marrom sobre a mesa de mogno do escritório. O som do papel sendo manuseado ecoava no silêncio. Adriana estava sentada à minha frente, as pernas cruzadas, a postura relaxada de quem já sabia o resultado. Ela nem olhava para mim. Estava checando o celular. Provavelmente respondendo mensagens de amigas sobre a herança que estava prestes a receber oficialmente. O advogado ajustou os óculos e começou a ler. A voz dele era técnica, profissional, sem emoção. Ele começou pelas disposições preliminares. Identificação completa do meu pai. Data do testamento. 3 meses antes da morte. Ou seja, quando ele já sabia que estava no fim. Adriana sorriu quando ouviu isso. Para ela, aquilo confirmava tudo. Ele havia feito o testamento recente, quando supostamente estava mais próximo dela. Dr. Henrique continuou lendo. Bens a serem distribuídos. A empresa de incorporação imobiliária avaliada em 2.400.000 reais. Imóveis diversos totalizando 300 mil reais. Investimentos e aplicações de 300 mil reais. Total de 3 milhões. Adriana ajeitou o cabelo. Estava radiante. Então veio a primeira parte das disposições. Para Gabriel Santos Oliveira, filho único, a quantia de 500 mil reais em dinheiro, a serem pagos em parcela única no prazo de 30 dias após o inventário. Adriana me olhou. O sorriso dela era de pura vitória. Ela não disse nada, mas os olhos diziam tudo. Eu tinha perdido. Ela tinha vencido. Dr. Henrique fez uma pausa. Bebeu um gole de água. Virou a página. Continuou. Para Adriana Fonseca Oliveira, cônjuge, os seguintes bens. Ela se inclinou para a frente. Este era o momento dela. A lista que ela vinha imaginando por meses. Dr. Henrique leu um apartamento de 2 quartos no bairro de Moema, avaliado em 300 mil reais. Adriana piscou. Apenas um apartamento? Dr. Henrique continuou. E a quantia de 200 mil reais em dinheiro, a serem pagos em parcela única. O sorriso dela começou a desaparecer. Ela fez as contas mentalmente. 500 mil reais. Metade do que ela esperava. Mas ainda faltava o principal, a empresa. Os 2.400.000 reais em ativos da incorporadora. Dr. Henrique virou outra página. Quanto à empresa Oliveira Incorporações Lipada, com todos os seus ativos, passivos, contratos, direitos e obrigações. Adriana segurou o braço da cadeira. Este era o momento. Dr. Henrique continuou lendo, mas mais devagar agora, como se soubesse o peso das palavras que viriam. A empresa será transferida integralmente para Gabriel Santos Oliveira, filho do testador, com a seguinte condição expressa e irrevogável. Adriana ficou pálida. Espera. Como assim? Ela interrompeu. Dr. Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Deixe-me terminar, por favor. A voz dele era firme. Ele continuou. Com a seguinte condição expressa e irrevogável. A participação societária de 15% atualmente detida por Adriana Fonseca Oliveira será revertida imediatamente ao espólio e posteriormente integrada ao patrimônio de Gabriel Santos Oliveira, tendo em vista que tal participação foi obtida mediante doação do testador em vida e o testador expressamente manifesta sua vontade de que tais cotas retornem ao patrimônio familiar principal.
Silêncio absoluto. Adriana estava congelada. Dr. Henrique não parou. Continuou lendo a linha que mudava tudo. Além disso, e de forma complementar, o testador declara expressamente que tomou conhecimento, por meio de auditoria independente realizada em vida, de que a beneficiária Adriana Fonseca Oliveira realizou desvios de recursos da empresa Oliveira Incorporações Litalda no montante estimado de R$ 850 mil, conforme documentação anexa a este testamento. Adriana se levantou. Isso é mentira, ela gritou. Isso é forjado. Dr. Henrique continuou. Impassível. Em razão de tais desvios, o testador determina que o valor correspondente seja abatido da herança destinada à beneficiária. Considerando que sua parte na herança soma R$ 500 mil e que o débito apurado é de R$ 850 mil, resta um saldo devedor de R$ 350 mil, o qual deverá ser ressarcido ao espólio no prazo de 90 dias, sob pena de execução judicial. Ela não estava mais de pé, tinha voltado a sentar. O rosto dela havia perdido toda a cor, mas Dr. Henrique ainda não tinha terminado. Ele leu a última linha, a linha que meu pai mencionou no hospital. Por fim, o testador manifesta que as disposições acima refletem sua livre e consciente vontade, e que lamenta profundamente ter sido enganado por pessoa em quem depositou confiança, mas se alegra por ter descoberto a verdade a tempo de proteger o legado que construiu para seu filho. Adriana me olhou, pela primeira vez com medo real nos olhos. Você sabia? Ela sussurrou. Você e ele planejaram isso. Eu não disse nada. Apenas devolvi o mesmo olhar frio que ela me deu no velório. Dr. Henrique fechou a pasta, guardou os documentos, se dirigiu a Adriana. A senhora tem 90 dias para quitar o débito. Caso contrário, iniciaremos o processo de execução. Todos os comprovantes das transferências irregulares estão anexados ao processo. A auditoria foi feita por uma empresa independente e todos os dados estão registrados em cartório. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que acabou de acontecer, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Adriana saiu do escritório sem dizer uma palavra. A bolsa italiana pendurada no braço tremia. As mãos dela tremiam. Eu fiquei sentado enquanto o Dr. Henrique organizava os documentos. Ele me olhou por cima dos óculos. Seu pai foi muito meticuloso, né, Gabriel? Muito! Ele sabia exatamente o que estava fazendo. A auditoria foi contratada 3 meses antes da morte dele. Ele me procurou pessoalmente, me entregou todos os documentos e me disse para não comentar com ninguém, nem com você. Perguntei por quê. Dr. Henrique suspirou. Ele disse que você tinha que passar por isso sem saber do desfecho, que era importante que você sentisse a dor da traição sem a certeza da vitória, que isso te faria mais forte, que te faria entender como o mundo realmente funciona. Ele queria que você visse o verdadeiro rosto dela, sem máscaras, sem teatro. Fiquei em silêncio processando aquilo. Meu pai, mesmo morrendo, ainda estava me ensinando, ainda estava me preparando. Dr. Henrique continuou. Os desvios começaram há 2 anos. Pequenos no início, 5 mil aqui, 10 mil ali. Pagamentos a fornecedores fantasmas, consultorias inexistentes. Ela foi escalando. Nos últimos 6 meses, ficou mais ousada. Chegou a desviar R$ 120 mil em um único mês. Achava que seu pai estava distraído demais com o tratamento para notar. Mas ele notou. Sempre notava tudo. Dr. Henrique me entregou uma pasta. Aqui está a documentação completa. Extratos bancários, comprovantes de transferências, relatório da auditoria, tudo. Você é o único herdeiro da empresa agora. Os 15% dela foram revertidos. Você tem 100% do controle. E ela te deve R$ 350 mil. Abri a pasta, folheei os documentos. Estava tudo ali.
Cada transferência, cada empresa fantasma. Ela havia criado 3 CNPJs falsos. Usou nomes de parentes distantes como laranjas. As transferências eram sempre em dias diferentes, valores variados para parecer operações normais. Mas quando você juntava tudo, o padrão era óbvio. Era um esquema bem estruturado. Se meu pai não fosse quem era, teria passado despercebido. Dr. Iri Henrique me explicou as opções. Você pode aceitar o pagamento parcelado, pode executar a dívida judicialmente, ou pode fazer um acordo. Mas meu conselho, não faça acordo. Ela não merece misericórdia. Seu pai deixou tudo documentado exatamente para você ter poder total nesta negociação. Saí do escritório com a pasta debaixo do braço. O sol estava forte lá fora. Era meio-dia. Olhei para o céu e pensei no meu pai. Ele tinha me dado mais do que uma herança. Tinha me dado uma lição sobre confiança, sobre preparação, sobre nunca baixar a guarda. Mesmo doente, mesmo traído, ele jogou 3 passos à frente. Nos dias seguintes, Adriana tentou me ligar 17 vezes. Mandou mensagens, pediu para conversarmos. Disse que poderíamos resolver tudo de forma civilizada. Ignorei todas. No 10º dia, ela apareceu na empresa. A recepcionista me avisou. Mandei dizer que eu não estava. Ela gritou no lobby, disse que eu era cruel, que estava destruindo a vida dela, que meu pai não teria querido isso. Pedi para a segurança escoltá-la para fora, educadamente, mas firmemente. Ela saiu chorando. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de quem foi pego, de quem perdeu o jogo. Uma semana depois, recebi uma ligação de um advogado. Representava a Adriana. Queriam propor um acordo. Ela pagaria R$200 mil e nós encerrávamos tudo. Recusei. O advogado insistiu. Disse que ela não tinha como pagar 350 mil, que estava em dificuldades financeiras, que o apartamento que ela recebeu ainda estava em processo de inventário e ela não podia vendê-lo imediatamente. Respondi que isso não era problema meu, que ela teve 2 anos para pensar nas consequências enquanto desviava dinheiro, que agora tinha 90 dias para resolver. O prazo estava correndo. O advogado desligou frustrado. No 30º dia, recebi uma proposta diferente. Adriana queria transferir o apartamento de R$300 mil como parte do pagamento. Aceitei. Com uma condição. Ela assinaria uma confissão formal de todos os desvios. Documento registrado em cartório. Sem isso, não haveria acordo. Ela resistiu por uma semana, mas no final, assinou. Não tinha escolha. O apartamento foi transferido para mim. Ela ainda devia R$50 mil. Demos um prazo de 60 dias para o restante. Ou pagava, ou eu executaria a dívida e ela responderia criminalmente pelos desvios. A confissão que ela assinou garantia isso. 60 dias depois, ela depositou os 50 mil. Vendeu o carro. Pegou empréstimo com a família. Fez o que teve que fazer. Quando o pagamento foi confirmado, Dr. Henrique me ligou. Está encerrado, Gabriel. Ela não tem mais nenhum vínculo com você ou com a empresa. Você está livre. Livre. A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Eu estava livre. A empresa estava limpa. Adriana estava fora. O legado do meu pai estava protegido. Mas havia algo que Dr. Henrique não me contou naquele primeiro dia. Algo que meu pai deixou em uma carta separada, a ser entregue apenas depois que tudo estivesse resolvido. Doutor. Henrique me chamou no escritório 3 meses depois do encerramento. Me entregou um envelope lacrado. Seu pai me pediu para te dar isto apenas quando Adriana não fosse mais uma ameaça. Abri ali mesmo. Era a letra dele. Firme, mesmo doente. A carta tinha 2 páginas. Gabriel, se você está lendo isto, significa que tudo saiu como planejei. Significa que você viu o verdadeiro rosto dela. Significa que você entendeu a lição. A carta continuava. Eu não te contei sobre a auditoria porque precisava que você duvidasse, que você sentisse a incerteza. No mundo dos negócios, filho, você vai enfrentar muitas Adrianas.
Pessoas que sorriem enquanto te apunhaliam. Pessoas que usam sua confiança como arma. Ele explicava cada decisão. Por que deixou ela acreditar que tinha vencido? Por que me deu apenas 500 mil em dinheiro quando poderia ter me dado tudo diretamente? Queria que ela se sentisse segura. Pessoas seguras cometem erros. Deixam rastros. Ela relaxou nos últimos meses porque achava que já tinha vencido. Foi quando a auditoria encontrou os desvios mais recentes, os mais incriminadores. Meu pai escreveu que Adriana não foi a primeira pessoa que tentou enganá-lo. Ao longo de 30 anos construindo a empresa, ele enfrentou sócios traidores, funcionários ladrões, parceiros desleais. Mas cada traição o ensinou algo: a nunca confiar completamente, a sempre verificar, a sempre ter um plano de contingência. A carta terminava com um parágrafo que eu li 5 vezes. Gabriel, eu te deixo muito mais do que 3 milhões em ativos. Te deixo a certeza de que você pode confiar no seu instinto. Lembra quando você me alertou sobre ela no início? Você estava certo. Eu escolhi ignorar porque era conveniente, porque eu estava sozinho e ela preenchia um vazio. Foi meu erro. Mas foi um erro calculado. Eu sabia que eventualmente ela mostraria quem era. E quando isso acontecesse, eu estaria preparado. Sempre esteja preparado, filho. O mundo não perdoa os ingênuos. Dobrei a carta e a guardei no bolso. Dr. Henrique me observava. Seu pai era um homem notável, Gabriel, notável. Nos meses seguintes, assumi a empresa completamente. Renegociei contratos, fechei 2 novos empreendimentos. A empresa que valia 2 milhões e 400 mil quando meu pai morreu, estava avaliada em 3 milhões e meio um ano depois. Eu tinha aprendido bem. Tinha observado cada movimento dele durante todos aqueles anos. Adriana? Nunca mais tive notícias diretas, mas soube por terceiros que ela saiu da cidade, foi para o interior, trabalha como personal trainer, voltou à vida que tinha antes de conhecer meu pai. O apartamento de grife, a bolsa italiana, o carro importado, tudo desapareceu. Ela tentou viver um estilo de vida que nunca foi dela de verdade. E quando a farsa terminou, sobrou apenas a realidade. Às vezes penso no que teria acontecido se meu pai não tivesse descoberto os desvios. Se ele tivesse morrido acreditando nela, ela teria ficado com tudo. Eu estaria lutando na justiça, provavelmente sem sucesso, porque tecnicamente ela era a esposa legítima. Mas meu pai não permitiu. Ele jogou até o último momento. Mesmo morrendo, ele controlou o tabuleiro. A lição mais valiosa que aprendi não veio dos 3 milhões de reais. Veio daquela linha no testamento. Daquela cláusula que mudou tudo. A lição é simples. Preparação vence sorte. Estratégia vence impulso. Paciência vence ansiedade. Meu pai esperou o momento certo. Não confrontou ela cedo demais. Não agiu por emoção. Deixou ela cavar a própria cova e depois simplesmente mostrou o buraco. Hoje, quando olho para a empresa, para os projetos que estamos desenvolvendo, para o legado que meu pai construiu e que agora eu carrego, entendo que herança não é só dinheiro, é conhecimento, é experiência, é a capacidade de identificar quem merece confiança e quem merece distância. Adriana me ensinou algo que nenhuma faculdade ensina: que pessoas são capazes de qualquer coisa quando o dinheiro está envolvido. Que casamento pode ser estratégia, que lágrimas podem ser teatro, que a diferença entre vítima e vencedor está em quem tem mais informação e mais paciência para usar essa informação no momento certo. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Teria confrontado ela antes? Teria feito diferente? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que no jogo da vida, quem tem informação tem poder. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui temos mais histórias de homens que transformaram traição em triunfo.
que provaram que o verdadeiro poder não vem de herança, vem de estratégia,